Jesus. Estamos aí com mais uma. Já falei com alguns, né, no começo, que chegaram mais cedo. Tem outros que chegaram logo após. Não dá para eu ver todo mundo, porque eu estou no celular e eu não sou tão expert na tecnologia, mas sejam bem-vindos a todos. Todo mundo está me ouvindo bem? Amém. Pronto, ótimo. Então não precisa do fone. Se em algum momento ficar um pouco ruim, vocês falam que eu uso o fone, tá bom? Bom, hoje nós vamos continuar, né, como nós já vimos, o nosso estudo de João. Há 15 dias atrás, nós estávamos em um casamento, lá com Jesus, onde foi transformada a água em vinho. E hoje, nós estamos caminhando com Jesus para Cafarnaum. Já caminhamos, na verdade, durante a semana para Cafarnaum, ficamos alguns dias e hoje nós estaremos na Páscoa. Vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em João 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. João 2, a partir do versículo 12. Eu queria que vocês... eu queria ouvir 3 leituras diferentes. Eu quero ouvir na de João Ferreira, na NVI e na NHTL. Então, quem tiver aí as traduções, vai se pronunciando, por favor. Antes disso, vamos orar ao Senhor, né? Senhor, meu Deus e Pai, santo, santo é o teu nome. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande, porque a tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, pela tua palavra que é mais do que suficiente para nós, pela tua palavra onde nós podemos encontrar tudo o que precisamos para sobreviver, tudo o que precisamos, Senhor Deus, para vivermos, ó Deus. E eu te louvo por isso, te louvo pelo acesso tão fácil que nós temos a tantas edições, a tantas linguagens. Te louvamos, Senhor Deus, porque nós temos acesso a toda a Bíblia, Senhor, em um livro só. Nos ensine, Senhor, a amar a tua palavra a cada dia, Senhor. Conduz tudo que será feito nesta noite e que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quem abriu aí que quer ler João 2, nós vamos ler primeiro do versículo 12, desculpe. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 22. Eu quero Paulinha, oportunidade. Rose. Oi? Rose? A minha é o meio da Ferreira. Pronto, segura aí um pouquinho. Alguém abriu na NVI? Alguém tem a tradução NVI? E alguém tem a tradução NHTL? Espera aí. Ninguém mais? Deixa eu olhar aqui. Bom, eu vou pedir para a Rose ler. Se ninguém se pronunciar após Rose, eu vou ler, que eu tenho aqui as outras 2 traduções. Mas eu gostaria que outra pessoa lesse, tá bom? Pode ler, Rose, por favor. Do 12 até quando? Do 12 ao 22. Leia o títulozinho que tem também, por favor. O João 2, né? Isso, João 2. As bodas em Canaã, a água feita vinho. Depois, mas é a partir do 12. Não é do 12? Isso. Então, depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E, tendo feito um azarogue de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará.
Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Pronto? Amém. Amém. Pronto. Alguém conseguiu a versão NVI? Eu vou ler para vocês. Deixa eu... O vento passou, pronto. Depois disso, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Não é essa não, queridos, desculpe. Eu quero ler essa versão depois. Eu vou ler essa última que eu estava lendo, é NVI. É NHTL. Eu quero ler primeiro a NVI para vocês. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estavam chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Alguém tem a NHTL e quer ler? Pronto. Eu vou ler agora o mesmo versículo na NHTL. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas do que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. Disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isto daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: A construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Todos estão me ouvindo bem? Pronto, ok, então, já vi ali legal. Pronto, obrigada. Bom, eu fiz a leitura, fica parecendo que está redundante,
já que eu li em três vezes a mesma palavra. Mas, na verdade, quando a gente vai lendo as Escrituras, e quando nós que temos o privilégio, atualmente, né, nós temos acesso a várias versões, nós vamos vendo outras versões, a gente vai pegando alguns detalhes que a gente não conhecia, alguns detalhes que a gente não pegou na primeira versão. Por exemplo, no versículo 15, ele fala, tendo feito um azorrague. Eu acho que ninguém imaginava que a azorrague seria um chicote. Então, nas outras traduções, a gente já tem uma visão um pouco melhor, um linguajar mais perto do nosso. E eu gostaria de fazer alguns destaques para vocês. Antes de a gente discorrer mais sobre essa passagem, eu gostaria de trazer um contexto histórico, algumas coisas, alguns pontos históricos para vocês. Primeiro, sobre a Páscoa. A Páscoa, ela, na verdade, era uma semana de festa da Páscoa, só que a Páscoa eram 2 pontos. Ela era constituída um dia, era comemorada a Páscoa, e todos os demais dias era comemorada a festa dos pães ázimos. Era assim que era feita, e era feita sempre em Jerusalém. Jerusalém ela é a capital religiosa e política da Palestina. Então, Jerusalém era uma cidade muito movimentada, onde todos afluíam para essa cidade. E nesse período de Páscoa, era um período muito importante para os judeus, porque era comemorada a libertação dos judeus da escravidão do Egito. E aí, ele mais para frente, Jesus vai falar, quando Jesus fala sobre o templo também, eles comentam que o templo foi construído em 46 dias. E aí eu queria trazer uns pontos para vocês também, a nível de curiosidade. Esse não é o primeiro templo. O primeiro templo construído por Salomão foi 1000 anos antes desse episódio. E ele foi destruído pelos babilônios. E aí teve uma segunda reconstrução, que foi feita por Zorobabel em 515 a.C. E aí Herodes o Grande, que era romano, ele ampliou e remodelou o templo. E isso levou 46 anos. Inclusive, nessa época, o templo ainda não estava pronto. Ele estava já estava pronto, mas a reforma que Herodes estava fazendo não estava pronta ainda. Então, quando ele fala desses 46 anos, se refere exatamente a esse tempo de Herodes. E aí, agora, nós vamos abordar alguns pontos sobre essa passagem. Essa passagem ela é muito interessante, porque é uma das poucas passagens da Bíblia que Jesus ele toma uma atitude tão drástica. A gente vê sempre que Jesus é um Jesus de amor, sempre demonstrando empatia, cuidado, atenção com as pessoas. E nessa passagem, tem mais algumas outras, mas são muito poucas. E essa é uma passagem que Jesus expressa a sua ira. E ele derruba tudo o que tem na casa, inclusive tudo que tem no templo. Derruba os cambistas, derruba a troca de moedas. E aí a gente, quando vai lendo nas outras versões, a gente começa a se perguntar algumas coisas. Nas versões, nas outras, ele fala que tinha a venda do sacrifício e tinha também os cambistas. Tinha gente vendendo dinheiro. Mas por que vender dinheiro? Porque na época, em Jerusalém, eles só aceitavam a moeda local, a moeda de Jerusalém. Então, as pessoas que vinham de fora, inclusive os gentios vinham também, oferecer esse sacrifício para perdão dos pecados, eles tinham que converter o dinheiro. É tipo a gente e os Estados Unidos. Se você for para os Estados Unidos, você tem que converter o real em dólar para você conseguir comprar qualquer coisa lá. E era assim que acontecia no templo. Tinha que haver essa troca. Então, além das pessoas vendendo todo tipo de animais para sacrifício, lembrando que não era qualquer tipo de animal, eram animais perfeitos, porque o sacrifício nessa época não, que só tem essa época do sacrifício, né? Que Jesus já fez o sacrifício perfeito. Os animais tinham que ser perfeitos, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Então, eram animais impecáveis. E além da venda dos animais, existia esse câmbio, essa troca. Mas nós vamos fazer algumas análises sobre o templo. João aqui ele vai falar sobre os cultos judaicos, ele vai trazer para a gente a representatividade, o que representou essa atitude de Jesus. Ele vai trazer para a gente uma palavra profética que consta aí. Ele vai trazer para a gente a questão do templo vivo e do fim de uma era.
A gente vai ver logo depois desse os 3 últimos versículos que compõem o capítulo 2. Mas eu separei para poder ficar melhor. E aí a gente vai falar agora sobre quando essa celebração, esse iniciozinho. Nesse iniciozinho, João ele mostra para a gente um cenário muito triste, né? Imagine Jesus entra e lá no pátio dos gentios, está lá cheio de todo mundo vendendo. Aí talvez a gente se pergunte, mas por que Jesus se aborreceu? Se as pessoas estavam ali vendendo, elas estavam oferecendo produto para as pessoas que precisavam sacrificar. Porque nessa época, só lembrando que nessa época não tinha avião, não tinha carro, então as pessoas viajavam a pé e a cavalo. E nessa época a maioria viajava a pé. Então os animais, eles nunca chegariam perfeitos, dependendo da distância que a pessoa andou, né? Com certeza o animal sofreria algum dano, e aí ele não serviria. Então muita gente deixava não levava o animal e comprava lá. Então era algo necessário que se vendesse os animais ali. Só que o problema de tudo não é a venda dos animais, não é a troca do dinheiro, porque isso, na verdade, traz uma facilidade. O problema disso tudo é a intenção. A ênfase estava muito mais na importância do templo do que na adoração a Deus. E aí João traz para a gente um quesito da religiosidade. As pessoas estavam tão querendo ir ao templo, mas era apenas um ritual, era apenas um rito religioso. E aí eles chegavam lá, compravam o animal conforme o pecado, sacrificavam o animal, ficavam ali e depois iam para suas casas. E aí isso nos traz uma seguinte pergunta. Trazendo para os dias atuais, hoje a gente não sacrifica mais, graças a Deus. Mas onde está a ênfase quando nós vamos para a igreja? E aí a gente tem que se perguntar isso. Qual a ênfase quando eu vou para a igreja? Será que a ênfase é eu encontrar um irmão, eu me confraternizar, eu rir um pouco? Ou a ênfase é a adoração a Deus? Então isso é algo que nós devemos sempre pensar. Naquele momento, o comércio era necessário em partes, para que tudo ocorresse, para que as pessoas conseguissem sacrificar. Mas ele acabou irritando Jesus porque o comércio se tornou a ênfase no lugar da adoração. Então as pessoas viviam um ritual ali. E aí a gente traz para os nossos dias e a gente pensa quantas vezes a gente vai para a igreja apenas para bater o ponto, né? Como a gente fala, né? Vamos bater o ponto no trabalho, que a gente bate o ponto. Vou na igreja bater o ponto, para o pastor me ver, para o irmão me ver, para o meu líder me ver. Então a gente precisa repensar. Quando eu falei para vocês, a gente vai para a igreja ver o irmão, vai também para a igreja ver o irmão. Mas o que não pode ser substituído é a ênfase de ir à igreja. Eu posso ir à igreja para ver o irmão, eu posso ir à igreja para me confraternizar, para louvar o Senhor, mas o que eu não posso perder é o foco. Nós vamos à igreja para adorar ao Senhor. Então, a minha ênfase não é o meu irmão, a minha ênfase não é uma comunhão com o meu irmão, mas é uma comunhão com o Senhor. Então, sempre que nós vamos à igreja, nós devemos nos preparar, devemos pensar. Eu lembro que teve uma época que tinha algumas jovens que foram casar, foi logo quando casou um bocado de gente de vez aí. E aí eu lembro que eu comecei a fazer o chá, eu fiz o chá de quase todo mundo. E eu investia o meu tempo todo de culto, passando de irmão em irmão, entregando a lista, entregando o convite. Nessa época não tinha o WhatsApp, e eu entregava o convite de mãos. E chegou um momento que o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu comecei a pensar, poxa, isso não está certo, eu não venho para a igreja para fazer um social, para organizar o chá da irmã, eu venho para a igreja para adorar o Senhor. E aí eu comecei a orar ao Senhor e pedir ao Senhor que me desse estratégia para eu corrigir essa postura. Então, sempre que nós vamos à igreja, nós temos que pensar, qual é a ênfase que está me fazendo ir à igreja? Se a minha ênfase é errada, eu vou para a igreja porque eu gosto muito de Auritânia, eu vou lá ver ela. Então, como Paulinha está dizendo que a gente tem que ir para a igreja adorar o Senhor, eu não vou mais para a igreja. Não. A gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a mudar a estratégia. E a gente precisa tomar cuidado, porque
muitas vezes a gente vai deixando que os assuntos burocráticos, as pendências, as coisas que precisam ser resolvidas, ocupe a ênfase do culto. E aí o que a gente acaba vendo, às vezes eu faço, me policio para não fazer mais, a gente acaba conversando com o irmão no fundo da igreja, no corredor, e a gente acaba tentando resolver algum assunto. Ah, não, eu estou resolvendo o assunto da igreja. Mas a ênfase não é resolver o assunto da igreja. A ênfase do culto é adorar o Senhor. Nós vamos ao templo adorar o Senhor. Então, nós precisamos sempre estar alinhando a nossa visão, alinhando a nossa ênfase do templo com Deus. Se você vai para a igreja e não consegue se concentrar no culto, às vezes a gente tem algumas atividades burocráticas que nos impedem, a gente tem que começar a orar. Senhor, me ajuda. Porque o culto é o momento que nós temos para adorar o Senhor. E nós não podemos cair no mesmo risco que as pessoas caíram naquela Páscoa. Há tantos anos atrás, João vem falando, né, que eles iam e eles estavam ali. João não descreve o contexto, mas eu imagino muita gente como devia ser a alegria. Como a gente se encontra na igreja e fica tão alegre quando vê o irmão, né? A gente às vezes não tem tempo e a gente se abraça e a gente se beija e a gente... Só que muitas vezes isso acaba se tornando a ênfase no nosso coração. E isso não pode acontecer. E aí, mais na frente, quando nós vamos vendo destrinchar da coisa, Jesus entra na igreja, entra no templo, e ele está chateado porque tem muito cambista, e ele sabe que a ênfase não é a adoração ao Senhor. Ele sabe que as pessoas não estão ali para facilitar. As pessoas estão ali com interesse próprio de ganhar dinheiro. Sem contar que dentro desse comércio, como a gente sabe, como eles eram o comércio mais perto dos animais, tudo era muito caro, os animais eram muito mais caros que em qualquer lugar, a troca de dinheiro, os juros eram altíssimos, as taxas cobradas eram altas, então assim, eles viviam um comércio aquém do Senhor. Realmente o interesse deles naquele momento passou a ser do comércio. E nós não estamos falando nessa passagem de pessoas gentias. Na verdade, eram os próprios judeus que estavam comercializando e autorizados pelo Sinédrio, que era a cúpula do judaísmo que geria as igrejas, as sinagogas, né, como eram chamadas. Então, a gente percebe que não havia um zelo naquele momento, havia um interesse pessoal de cada um em ganhar um dinheirinho. Não que ganhar o dinheirinho fosse errado, mas a ênfase deles era errada, porque o templo foi feito para adoração ao Senhor. E a Páscoa era um momento de gratidão ao Senhor pela libertação do Egito. E aí a gente vai vendo mais para frente que Jesus ele faz duas coisas. Quando ele derruba tudo no templo, quando ele se ira, ele faz uma remoção da corrupção e ele faz uma substituição de sacrifícios. Nesse primeiro ponto da remoção, eu queria falar um detalhe para vocês muito interessante, que esse momento que Jesus faz essa expulsão, não existe só um, existem dois momentos. O primeiro momento que Jesus faz essa expulsão é esse aqui que está em João, que nós estamos lendo. Mas existe um outro momento que Jesus repete a mesma coisa, que é uns 3 anos após esse momento aqui. E eu queria que vocês abrissem, eu queria que alguém abrisse a Bíblia em Mateus 21, do 12 ao 17. Eu queria que outro abrisse em Marcos 11, do 12 ao 19. E outro em Lucas 19, 45 ao 48. E aí nós vamos ver o relato, porque às vezes a gente pensa que se refere ao mesmo relato, mas não. Esse de João foi a primeira vez que Jesus expulsou os cambistas, derrubou tudo no templo. E aí, 3 anos após, aproximadamente, Jesus volta a fazer isso. Ou seja, eles não prestaram atenção, eles não entenderam, eles continuaram no mesmo erro. Quem vai se habilitar a ler? Se ninguém se habilitar, dessa vez eu vou indicar, porque é na versão que vocês tiverem. Vou pedir a Lisonete para ler a primeira passagem de Mateus 21, 12 a 17. Pode ser, Ali? Oi, Paulinha. Graça e paz. Pode ser, sim. Eu tinha aberto aqui em Lucas 19, mas eu vou procurar o que você indicou.
Deixa Você aberto falou em qual agora? Lucas. Pode deixar aberto Tá em certo. Lucas. Deixa aberto em Obrigada. Lucas, então, 19, 45 a 48. Tudo bem. Eu vou pedir a Uriel que leia para mim Marcos 11, do 12 ao 19. Pode ser? Uriel, Adriana? Isso aqui. Paulinho, já não abriu, se não tiver ninguém para ler, ele queria ler. Pronto. Então, vou pedir a você, Auritânia, deixa aberto em Marcos 11, do 12 ao 19. Mateus. Você deixou em Mateus? Pronto, deixa aberto aí em Mateus. Então, ainda falta Marcos. Vou pedir para a Deise ler Marcos 11, do 12 ao 19. Pode ser, Deise? Sim. Pronto. Eu quero que vocês leiam em seguida. Marcos 11, 12 ao 19. Paulinha, Lucas 19. 45 a 48. Tá bom, obrigada. Auritânia, Mateus 21, do 12 ao 17. Pode ler, começar, Auritânia, por favor. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam compras e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis o vil salteadores e chegaram-se e ele no templo, cegos e coxos, e ele o curou. Vendo, Até aí. Até aí, Jairo. Obrigada. Leia aí, Deise, para mim, Marcos, por favor. Pronto. Marcos 11, do 12 ao 19, correto? Correto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve Deise? fome. Deise? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Repetindo, o 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformados em covis de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Amém. Elisonete. É Lucas 19, do 45 ao 48, não é isso, os versículos? Isso. A purificação do templo. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. O mestre ensina no templo. Até aí,
É até 46, Elisonete. Certo. Me perdoe, eu anotei errado. Me perdoe, Elisonete Daisy. Eu acabei me atrapalhando. Já vi aqui, Uriel. Quando tiver a próxima passagem, vou lhe acionar. Muito obrigada. Então, nós podemos ver que na primeira passagem, primeiro, Jesus não faz referência à casa de oração. Ele apenas expulsa os cambistas. E nesse segundo momento, que é a segunda vez que ele faz que ele expulsa todo mundo do templo, dessa parte das vendas, ele fala que a casa do Senhor é chamada casa de oração. E um outro ponto muito interessante é que da segunda vez Jesus estava mais chateado do que da primeira, porque da primeira vez a gente pode ver que ele derruba as mesas de troca, ele expulsa os animais, o gado, mas as pombas ele manda que eles tirem. Mas dessa segunda vez Jesus está tão aborrecido que ele chega a derrubar a mesa das pombas. Então, assim, e aí, guardem com vocês o versículo de Marcos, o versículo 19, que fala que os escribas, por conta disso, procuraram tirar a vida de Jesus. E mais para frente nós vamos falar sobre ele. Então, nós vemos aí que Jesus ele conhecia o coração e como estava aquela situação. Então, Jesus começa alertando os cambistas e falando e mandando eles irem, mas também Jesus ele faz uma alusão à substituição do sacrifício. Quando Jesus ele derruba tudo, ele faz uma alusão a ele próprio, que seria o sacrifício eterno. Porque a partir do momento que Jesus foi sacrificado, não é mais necessário que nenhum animal seja sacrificado no lugar dos nossos pecados, porque Jesus já fez isso de uma vez por todas. E o sangue de Jesus ele é suficiente. E aí nós podemos ver, diz assim, a substituição dos sacrifícios com animais por um novo culto. E nesse momento Jesus mostra que também era algo inútil o sacrifício deles, porque o sacrifício que era feito, como eu falei anteriormente, era um sacrifício. O culto que era prestado, as pessoas não iam com a intenção de adorar o Senhor e acabavam se envolvendo no comércio, e as próprias pessoas que compravam também acabavam fazendo daquilo um rito religioso. E as pessoas ofereciam apenas para que as pessoas vissem, não era algo de coração, não era algo sincero, era apenas um praxe. Ah, eu pequei. Talvez nem tivesse pecado aquele pecado, mas ia lá e dizia, me dê uma pomba aí, me dê uma vaca, me dê aí, vamos levar ali para o sacerdote. Então, era algo feito meio que de qualquer jeito. Era feito somente para mostrar, eu estou fazendo para mostrar às pessoas. E aí a gente traz para os nossos dias de hoje, porque a gente sempre tem que dar uma contextualizada, e aí a gente pensa, será que quando eu vou à igreja, realmente no meu coração eu tenho um compromisso com Deus? Ou nesse ponto agora é uma outra pergunta? Ou eu apenas vou para mostrar às pessoas que eu estou indo? Ah, para que o pastor me veja lá. Ó, pastor, o senhor está me vendo? Eu estou vindo, viu, pastor? Ah, para que o meu líder me veja lá. Ó, eu estou aqui. Como será que eu estou indo para a igreja? Qual o meu coração? Será que o meu coração está sincero? Será que o meu coração demonstra um compromisso com Deus? Então, isso é um ponto que a gente precisa sempre pensar quando nós vamos à casa do Senhor. E eu gostaria de falar também com vocês sobre o versículo 17. No versículo 17, ele fala, na tradução normal, ele fala a seguinte coisa. Lembram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. E essa passagem é muito interessante porque, por incrível que pareça, eu nunca tinha visto ela em outra tradução. E quando essa palavra é falada, ela também traz para a gente uma referência ao Salmo 69:9, onde Davi diz que o zelo da casa do Senhor consumiu ele. E aí na nova versão aqui, deixa eu ver, né, na NHTL, o versículo 17, ele traz algo bem profundo para a gente, né? Porque ele fala, então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus,
queima dentro de mim como fogo. E aí, quando eu vi essa versão, eu fiquei pensando, será que o amor pela casa do Senhor tem me consumido realmente? E aí a gente começa a pensar em todo um contexto físico, e não só no espiritual, mas em todo o contexto físico. E aí a gente pensa, lembra dos irmãos que ficam lá na frente falando, ó, gente, não deixa os copos espalhados pela igreja. Lembra dos irmãos que, gente, não cola chiclete no fundo. Então a gente começa a pensar, como eu trato a casa do Senhor? Porque às vezes e aí a gente começa a lembrar das estruturas físicas, né? Deixa a torneira ligada. E aí eu fiquei pensando, como será que o amor da casa do Senhor tem realmente queimado dentro de nós? E aí a gente também vem para um aspecto espiritual, né? Será que eu amo a casa do Senhor? E aí me faz lembrar o salmista Davi, que ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que todos os dias eu possa habitar no teu templo. Então, o amor de Davi era tanto pela casa do Senhor, que Davi chega a dizer que a única coisa que ele pediu ao Senhor é que ele pudesse habitar por todos os dias da vida dele no templo. E aí nos faz pensar, né? Me faz pensar a questão de que hoje nós temos uma liberdade muito grande de estarmos na casa do Senhor. Hoje, no nosso país, a gente tem liberdade de servir ao Senhor. A gente pode cultuar o horário que quiser, a gente pode fazer vigília, a gente pode fazer louvor, a gente pode passar o dia na igreja, a gente pode ir o horário que quiser. E muitas vezes a gente acaba não valorizando. E aí eu fiquei pensando com relação à pandemia, né, que os irmãos estão voltando aos pouquinhos. E aí a gente fica pensando, e teve um dos cultos, eu acho que foi Sérgio que pregou, e Sérgio falou, onde estão os jovens da igreja? E naquele momento eu fiquei constrangida, porque eu só estava indo para um dos cultos, e eu fiquei pensando, Senhor, me desperta, me leva à tua casa, porque onde estão os jovens da casa do Senhor? É um motivo de alegria nós irmos à casa do Senhor, porque nós não estamos no grupo de risco, lógico, os que podem ir. Não estamos no grupo de risco, somos saudáveis, é bênção estar na casa do Senhor. E quando nós somos alimentados, lógico que tem a transmissão do culto, mas muitas vezes a gente acaba se acomodando a essa questão dos cultos virtuais. E isso é muito complicado, porque a questão do culto virtual, já que a gente está falando de adoração, a gente também tem que pensar, será que quando eu estou no culto, realmente eu estou no culto? Ou eu gosto do culto de casa porque eu vou fazendo um almoço domingo de manhã e ouvindo o culto, porque eu vou lavando uma roupa e vou ouvindo o culto, porque eu vou cuidando de meu filho, ou às vezes eu ligo lá e nem estou prestando atenção e estou fazendo qualquer outra coisa. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E nós precisamos aproveitar essa chance que nos é dada de estarmos na casa do Senhor, porque virão dias e que a gente não vai ter essa oportunidade. Assim como vivem os países que as igrejas precisam se reunir escondidos, precisam estar em refúgios, vão chegar dias que nós vamos viver isso. Vão chegar dias, então a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem, essa liberdade que a gente tem de estar na casa do Senhor. É um privilégio estar na casa do Senhor. A gente tem que dar graças a Deus. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja a gente não teve nenhuma perda por conta do Covid. Isso é uma bênção diante da quantidade de pessoas que partiram, diante da quantidade de famílias que ficaram tristes. E também a gente não tem conhecimento de ninguém da nossa igreja que tenha perdido alguém muito próximo. Na minha família, nós perdemos uma prima, que é a irmã de Rosalba, perdemos ela para o Covid, mas não perdemos mais ninguém. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. A minha família é uma família grande, e eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque a minha família Monte das Oliveiras estão todos bem, estão todos vivos. Então, nós precisamos pensar, poxa, Senhor, é motivo de mais do que alegria de eu estar na tua casa agradecendo. E ainda no versículo 17, o autor aqui do livro, ele faz uma ressalva, que o versículo está escrito na forma presente. Ele não escreve que o versículo... Ele não escreve, o zelo da tua casa me consumiu. Ele faz alusão ao Salmo 69,
mas ele escreve no presente, consumirá, que na verdade não é um presente, deve ser o futuro, o pretérito perfeito, alguma coisa assim. Eu não sou habilidosa, já fui no português, hoje não sou mais, já tem muito tempo que eu deixei de estudar. Enfim, eu vou pedir a Uriel para abrir no Salmo 69:9, para poder a gente ver esse versículo como está escrito, porque a referência que é feita aqui em João é exatamente a esse versículo. E eu quero que vocês vejam que muda o tempo do verbo. Leia aí para mim, por favor, Uriel, Salmo 69:9. Amém. 69:9. Isso. NVI, pode ser? Pode ser, qualquer uma. Aqui diz: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Não, não vai servir não, tem que ser uma tradução normal. É porque a NVI ela faz uma alteração, então ela se distancia um pouco mais do original. Eu quero o texto mais original, que tem que ser João Ferreira. Você tem aí? Tem sim. Pronto, muito Eu tô obrigada. pagando. Certo. Glória a Deus. Salmo 69:9. Estou abrindo online, rapidinho. Certo. Adriana, abra aí em João 2:17, que eu vou pedir para você ler para mim, por favor. Aqui vai dizer assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. João 2, quanto? 2:17. Graça e paz, meus irmãos. João 2:17. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Muito obrigado. Então, lembra do versículo que eu falei a vocês mais atrás, de Marcos 11, o versículo 19, que eu falei para vocês. Segura esse versículo que nós vamos falar dele mais na frente. Na verdade, quando os discípulos escrevem, quando João escreve dessa forma, ele faz referência a uma passagem que fala que consumiu, mas ele escreve o verbo como consumirá. Porque esse também foi um dos motivos em que os judeus procuraram matar Jesus. E aí a gente vê lá em Marcos. Deixa eu abrir para vocês rapidinho. Marcos 11:19. Em Marcos 11:19. É Marcos? O 11:18, desculpe. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então, esse versículo 17, ele já era uma profecia de que Jesus ele ia ser morto, ia ser perseguido, ia ser consumido de fato, não só pelo zelo, pelo amor, mas ele ia ser consumido a ponto de morrer pela casa do Senhor. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês aqui. Tenho sim. E quando Jesus, já estou terminando essa parte, mais para frente, e aí quando acaba essa parte, é a parte que os judeus perguntam a Jesus, mas com que autoridade você tem para mandar para derrubar tudo aí? E aí Jesus fala com ele que se eles derrubassem o templo, Jesus reconstruiria em 3 dias. Lógico que eles estavam cegos espiritualmente e não perceberam ao que Jesus se referia, que era ele próprio. Mas o próprio João, ele descreve no versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, Jesus estava ali se referindo a si mesmo. E é bem interessante que no versículo 22, ele já faz uma referência ao futuro. Ele fala: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou lá, eles lembraram desse momento. Olha, ele disse que ele reconstruiria o templo em 3 dias, e ele reconstruiu, ele ressuscitou. E também o fim de uma era.
essa parte marca o fim de uma era, porque quando Jesus fala que pode derrubar o templo que ele vai reconstruir, ele está encerrando a era do templo físico. Antigamente, eu fico pensando, gente, como era... Devia ser complicado ter acesso ao Senhor, porque era tudo por meio do sacerdote, era tudo mais distante. E quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, essa era do templo físico se encerra, e nós passamos a ter um templo espiritual, nós passamos a ser o templo de Deus. Você passa a ser o templo de Deus. Isso é maravilhoso. Então, nessa passagem aqui, a gente tem um fim de uma era. Jesus, na verdade, Jesus está falando sobre o fim de uma era. Não mais vai precisar o templo físico. Você é a igreja onde você estiver. Nós vamos ao templo, sim, para adorar o Senhor em comunidade, para adorarmos ao Senhor uns com os outros, para termos comunhão uns com os outros, mas aonde você estiver, sozinho, você é a igreja, você é o templo do Senhor. E isso é maravilhoso, queridos. E isso tem uma profundidade muito grande, porque o templo era o quê? O templo era a habitação de Deus, era onde Deus habitava. E hoje nós somos o templo e Deus habita em nós através do Espírito Santo. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. O Espírito Santo é Deus habitando em mim e em você. E aí tem algumas passagens que fazem referência a nós sermos o templo de Deus. E aí eu vou procurar aqui quem eu quero que leia. Espera aí. Quem ainda não leu, deixa eu ver. Vou pedir para a Ana abrir a Bíblia em 1 Coríntios 3,16. Pode ser, Ana? Pode sim. 1 Coríntios 3,16. Vou pedir a Joelson para abrir em 2 Coríntios 6,16. Pode ser? Ok. Pronto. 2 Coríntios 6,16, tá bom? 2 Coríntios. 2 Coríntios 6,16. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Rose já leu, Elisonete já leu. Quem está no zap aí de Noélio? É Noélio ou é Jeane? Noélio? Jeane? Jeane. Pronto, Jeane, é você mesmo. Abra em Efésios 2, 21 e 22. Mas se fosse Noélio também, eu ia pedir para ele ler. Efésios 2. 21 e 22. Certo. Pronto. Pode começar, Ana, Joelce e Jeane logo em seguida. 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Joelson. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeane. 2, 22. 2, 21 e 22, Efésios. Certo. No qual, boa noite a todos, graça e paz. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Muito obrigada. Amém. Nesse momento, queridos, isso é algo muito importante. Às vezes a gente lê algumas passagens da Bíblia e a gente acaba... a gente está um pouco mais distraído, a gente não se apercebe da grandeza. Mas nós passamos a ser templo de Deus. Essa palavra ela se cumpriu quando Jesus morreu e ressuscitou. Quando nós estamos aqui nesse versículo 2, isso ainda não tinha acontecido. Mas no dia que Jesus morreu, e no dia que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, isso se tornou uma verdade para mim e para você. Se tornou uma verdade para cada discípulo daquele. Isso é uma verdade muito importante. Isso é uma verdade maravilhosa. E por isso que nesse momento eu queria que alguém
voluntariamente, orasse ao Senhor, fizesse uma oração sucinta, agradecendo ao Senhor, porque hoje nós somos templo de Deus. Se nós ficamos doentes, nós não precisamos ir para a igreja para termos acesso a Deus. A gente não precisa, se a gente não está bem, a gente pode orar onde a gente estiver, a gente pode ser igreja onde a gente estiver, a gente pode levar a palavra onde a gente estiver e a gente pode contar com Deus habitando em nós. Então, isso é uma nova era, isso é uma revolução. Então, eu queria que alguém orasse agradecendo ao Senhor, porque hoje nós somos templo do Senhor. Algum voluntário? Amém, Paulinha, Adri. Amém, Adriana. Ore aí, por favor. Santo Deus, amado Pai, ó Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, como família, Senhor, te agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade de conhecer um pouco mais da Tua palavra, de conhecer, Senhor, aquilo que o Senhor deixou determinado para nós. Obrigado, Senhor, pela liberdade, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de te cultuar livremente, Senhor, de clamar a Ti, de ter livre acesso, Pai. Ó, Amém, Senhor, Jesus. muito obrigada, Pai, porque nós temos, Senhor, a liberdade, Senhor. Nós temos também, Senhor, a oportunidade, meu Deus. Nós temos pessoas, Amém, Senhor, Jesus. temos seus servos, Senhor, temos teus ungidos, pessoas, Senhor, Amém, que Jesus. muitas vezes, Senhor, renunciam verdadeiramente, Senhor, os apelos do mundo, os apelos, Senhor, que são tão grandes e tão presentes no cotidiano das pessoas. E essas pessoas renunciam a tudo, Senhor, para levar a Tua palavra, assim como um dia, Senhor, eu e todos que estão aqui nesse momento, tiveram, Senhor, um momento de ouvir, Senhor, o Teu chamado através, Senhor, de um filho Teu, de um servo Teu, Senhor. Eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, pela vida de cada evangelista, de cada discípulo, de cada pessoa, Senhor, Amém, que se preocupou em Jesus. levar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Fortifica, Senhor. Frutifica a nossa igreja, Senhor. Frutifica em nosso meio, Senhor. A começar por mim e minha casa, Amém, Senhor. Que espírito em Jesus. verdade. Que nós Amém, possamos, Senhor, Jesus. crescer um pouco mais a cada dia, Senhor. Cuida de nós. Tem perdão. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, os nossos momentos de dificuldade, Senhor, onde nós não te adoramos como Jesus. deveríamos, Senhor. Com toda alegria, com todo amor, Senhor, quero te pedir, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, a tua unção, aquele amor verdadeiro, o primeiro amor, Senhor, enche-nos, Senhor, do teu Amém, primeiro amor, Jesus. para que esse amor, Senhor, possa ter transmitido, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, um Jesus. testemunho, Pai, verdadeiro do teu amor em nossas vidas, Senhor. Amém, Nós queremos, Jesus. Senhor, estar na tua casa. Queremos, Senhor, estarmos iluminando cada lugar que nós passarmos, Senhor, que nós possamos ser teu exemplo, que nós possamos ser vistos e reconhecidos, Senhor, como teus filhos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Jesus continua nos abençoando, onde quer que nós estejamos, em nossos lares, em nossas famílias, que nós tenhamos essa liberdade, Senhor, tenhamos essa alegria, essa verdadeira felicidade de ser povo teu, resplandecer para o mundo, Senhor, a alegria e a diferença de ser teu filho, de ser teu escolhido, de estar aqui cumprindo a tua vontade, Senhor, fazendo a tua vontade, seguindo aquilo que o Senhor determinou, Senhor, que as pessoas possam ver em nosso comportamento, em nossas palavras, em nossos gestos, Senhor, em nosso caminhar, Senhor, que o Senhor caminha Amém, conosco, Pai. Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ofereceu essa oportunidade, nos dá essa alegria de nos encontrarmos. Jesus. Prepara de antemão, Senhor, eu quero aproveitar essa oportunidade para orar e pedir, Senhor, que prepara a ida dos irmãos para a igreja amanhã, para começar da minha casa, minha família. Jesus. Aquece os corações, Senhor. Toca no coração de cada um, que o Senhor sabe verdadeiramente o que cada um está vivendo, Senhor. Prepara, Senhor, a tua casa, Senhor, e os teus filhos para estarem juntos, Senhor, com toda a segurança, com todo o amor. Em espírito e verdade, como a tua filha está sendo usada hoje para mostrar, Senhor, para lembrar a todos nós, Senhor, como é bom estar perto um do outro, como é bom que nós vivamos em comunhão. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, que te cultua livremente e que te cultua no secreto, Pai, espírito e verdade, com coração contrito, com coração verdadeiro, com coração segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito obrigada. Uriel, aquela sua Bíblia NVI, abra para mim aí, por favor, em João 2, do versículo 23 ao 25. Nós vamos finalizar agora. Nós vimos já nesse primeiro ponto. Eu falei para vocês tudo sobre essa questão. Quer dizer, tudo não, né? A palavra do Senhor se renova a cada dia. Com certeza, quando vocês tiverem um novo estudo sobre o Evangelho de João, vocês vão ver outras coisas. Mas eu passei para você algumas informações, algumas coisas referentes a esse texto, com relação a essa parte da purificação do templo. E aí, para finalizar, nós vamos ver esse trechinho onde fala, o título é Muitos Creem em Jesus. Conseguiu abrir, Uriel? João 2, a partir de qual verso? 23 ao 25. É esse daqui. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. 24. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Muito obrigada. Nós podemos ver aqui um trechinho. É bem interessante, isso ocorre logo após a saída de Jesus, logo após a situação do templo. E aqui fala que Jesus ele operou muitos sinais. Nós vemos que ainda foi na festa da Páscoa. E aí fala que muita gente, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E o título dele é Muitos Creem em Jesus. Na verdade, em algumas Bíblias, na de João Ferreira tem Muitos Creem em Jesus, e na outra, nessa NVI aí de Uriel, que Uriel leu, cadê, meu Deus? Onde eu anotei aqui? Tem escrito, o título é Jesus sabe o que as pessoas pensam. E aí a gente começa a pensar, poxa, o versículo começa dizendo que Jesus operou milagres e maravilhas e que todo mundo, muita gente estava crendo. Mas aí Jesus não confiava neles porque conhecia todos. E aí a gente traz alguns pontos. Existem dois grupos. Existem aqueles que estavam impressionados superficialmente por terem visto alguns sinais, e existem aqueles que penetraram sobre a superfície e compreenderam a verdade que os sinais representavam. Então, dessas muitas pessoas que creram em Jesus, nós podemos ver dois grupos distintos. E também nessas mesmas pessoas nós podemos ver dois níveis de fé. Que o primeiro nível de fé é aquele que é baseado no que os olhos veem, mas o coração não sente. A pessoa acredita pelo que ela vê. E o segundo nível é aquela fé que é a busca real, que é uma entrega pessoal sem reserva, na aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, e principalmente numa submissão total ao senhorio de Cristo. Então, esses versículos, eles são pequenos, mas eles são bem interessantes. E é interessante falar que essa mesma multidão que creu em Jesus, a prova disso, de Jesus não confiava porque Jesus conhecia o coração de cada pessoa individualmente. E no versículo 25 diz que ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, Jesus ele vem do micro para o macro. Ele fala que ele conhecia o coração de cada um ali e que ele conhece o coração de cada um de nós. Não precisa ninguém falar nada, porque ele sabe o que é a natureza humana. E nós podemos perceber que Jesus ele é um mestre que nós não podemos enganar. Então, talvez a gente consiga enganar ao pastor, a gente consiga enganar o nosso líder, a gente consiga tapear os nossos irmãos em Cristo, mas Jesus, ele é o mestre que nós não tapeamos. Quando nós estamos diante de Deus, tudo em nós se revela. Existe uma canção que fala isso, que eu gosto muito, uma canção de Diante do Trono, que fala que quando estou diante de ti, tudo em mim se revela. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, tudo em nós se revela. E o Senhor, ele conhece a gente por completo. Então, não adianta tentar fingir, não adianta tentar bajular,
Não adianta tentar fazer trocas. Quantas vezes a gente já fez troca com Deus? Ó, Senhor, eu já fiz. Ó, Senhor, se tu me deres isso que eu estou querendo, eu prometo que eu vou fazer isso, isso e isso. Quantas vezes nós fazemos essas trocas? Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Não estou dizendo com isso que a gente não possa fazer votos ao Senhor. Pode sim. Mas aquele que vota, cuidado para que se cumpra o que você votou. E muitas vezes a gente acaba falando da boca para fora, né? E aqui Jesus está falando que Ele nos conhece. Jesus, Ele é um mestre excelente. Ele nos conhece por completo. E eu gostaria de falar com vocês só essa questão do senhorio de Cristo. Nós vivemos um mundo em que muitas pessoas, eu acredito que como nessa passagem aqui, já aceitaram Jesus como Salvador. Não, Jesus é meu Salvador. Eu aceitei Jesus. Mas será que eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida? O que Jesus nos oferece é um pacote completo. Não tem como separar o Salvador do Senhor. Então, no momento que eu digo que eu entrego a minha vida a Jesus, que eu digo que eu quero Jesus, automaticamente eu preciso me submeter ao senhorio dele, acreditando que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável em todos os momentos. E crendo sempre que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, o Senhor ele é soberano. Tenha isso em mente. E que o meu desejo nesta noite é que o nosso relacionamento com Deus seja exatamente no segundo nível, que é a fé baseada na entrega pessoal, sem reservas, na aceitação de Jesus como Senhor e Salvador e principalmente numa submissão total ao senhorio de Cristo. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpe eu falar muito rápido. E é isso. Eu passo a palavra agora a quem é de direito. Eu não sei se vai ser voltar para a Auritânia, se vai voltar para Derivaldo ou se eu vou encerrar. Me falem aí, por favor. Ana Paula. Sim. Só comentando um pouco dos textos que você falou, que eu achei de muita importância e de uma relevância que você falou sobre a adoração, né? Que a gente vai para a igreja adorar a Deus. E às vezes, quando a pessoa tem uma intriga com a outra, aí fica 1 mês, 2 meses, 6 meses sem ir para a igreja. Vai para a igreja fazer o quê, irmão? E principalmente quando você tem um desentendimento com alguém da liderança. Com alguém do louvor, nem, meu Deus do céu, vai estar aqui, o irmão vai estar louvando lá. Então, você está indo fazer o quê na casa de Deus? Agora eu vou dizer pior. E se tiver uma discussão, um problema com o pastor, esse daí volta para a igreja? Gente, isso daí é muito forte. É uma sensibilidade que esse texto traz de adoração, de zelo. Olha, ainda que eu vá me aborrecer, eu vou lá adorar a Deus, porque o zelo da tua casa me consumirá. Então, isso daí é de uma importância tão grande. Nós somos pecadores, falhos, a gente se aborrece, e é de suma importância estar revendo esses textos para a gente se lembrar do que é certo, né? O que é correto é você adorar a Deus, né? A gente se distrai no culto, conversa com o irmão, como você falou, que faz aquelas programações. Por quê? Porque viu todo mundo ali naquele momento uma grande oportunidade. Mas, e Deus sabe a intenção do coração, né? É uma questão da gente, ó, Senhor, então vou fazer uma programação aqui diferente, vou mandar agora a mensagem. E aí consegue se organizar. Mas a adoração, ela continua. E o que você falou também de suma importância sobre o templo, que antigamente era essa dificuldade que o povo tinha de adorar. Lembre dos reis magos, a luta deles para chegar até Jesus, né? Para eles trazer a adoração. O que eles passaram, eles saíram do Oriente, gente, eles viraram o mundo para vir adorar Jesus. E Jesus já está aqui, está em nossos corações. Lembre do Pentecostes, as pessoas saíram de todo lugar do mundo para ir para o templo para adorar. E hoje a gente está com o templo aberto, né? Os céus estão aí, é só a gente entrar com confiança e com ousadia. Aí eu ainda digo a você, às vezes o nosso coração nos acusa,
Mas quando a gente pede perdão e é perdoado, Deus está lá também, está com o coração aberto. E mais ainda nesse sentido, que eu achei assim de suma importância, é você saber que você tem uma responsabilidade de levar esse Deus às pessoas e saber que em qualquer lugar pode ser buscado, né? O templo está lá, beleza. Jesus está em todo lugar. Mas e quem não conhece? Vai adorar como? Então é isso, Paulinha. Graças a Deus pela mensagem. E eu acho muito bacana quando você traz Antigo Testamento, traz Novo Testamento, traz o texto em si. Não está trazendo apenas doutrinas, conhecimentos, mas o texto da Bíblia em si. O doutrinador é Jesus Cristo. Nossa, isso daí é demais. Então, Deus abençoe. É isso aí. Quero ver você pregando lá mesmo no púlpito. Eu Gil é pregador, não sei. Essa aí, Paulo. Muito obrigada. Gente, essa questão que o Joelson trouxe, muito legal. Eu não tinha pensado nesse ponto. Quando a gente briga com o irmão, briga com a liderança, briga com o pastor, como é que a gente vai para a igreja? E isso é muito sério, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, que nos traz a questão, traz à tona, na verdade, a minha adoração. Então, a gente vê muitas pessoas falar, eu saí da igreja. Todo mundo conhece alguém que diz que saiu da igreja porque se aborreceu com o pastor, se aborreceu com o líder, porque o pastor fez isso, porque o líder fez aquilo, porque não sei quem estava fazendo mais não sei o que lá de errado. E aí a gente começa a pensar, onde estava? Será que a ênfase dele e a igreja era quem? Era o pastor? Era o irmão que ele se desentendeu? Então, quando mais um bom motivo para nós cultivarmos a ênfase do culto ao Senhor ser de adoração a Ele. Porque quando a gente tem essa ênfase, a gente não vai brigar com o irmão e parar de ir para a igreja. A gente vai até chateado, mas a gente vai. Não, eu vou para a igreja, eu estou chateada. E eu queria abrir um parênteses e falar uma coisa para vocês. A importância de a gente ter discípulos. Gente, você ter discípulo faz toda a diferença nesse processo. Por quê? Porque quando você tem um discípulo, quando você tem alguém que você está ensinando nos caminhos do Senhor, que você está levando para a igreja, quando você se aborrece com a liderança, você tem que continuar indo para a igreja, porque você não pode passar a situação para o seu discípulo. Então, é algo perfeito que eu acho. Eu ouvi uma frase uma vez, eu acho ela fantástica, e é o modelo de Jesus. Todo mundo tem que ter um discipulador, alguém de igual para igual que você possa compartilhar as experiências e um discípulo. Porque quando a gente tem essas três pessoas na nossa vida, a gente vai se equilibrando. O discipulador, ele vai puxar a sua orelha, vai lhe botar na linha. Não, gente, você vai prestar contas a ele. Quando você tem alguém de igual para igual, é alguém que você vai desabafar, é um amigo que você vai falar, tô chateado, tô aborrecido. Talvez ele vai concordar com você estando errado. E quando você tem um discípulo, você ainda tem que... Você repensa toda a sua conduta cristã, porque você pensa, poxa, eu tenho que andar coerente, porque eu estou ensinando fulano. Então, a gente acaba evidenciando a adoração ao Senhor. Então, muito bem colocado, Joelson. Muito obrigada. Alguém mais quer falar? Pronto, o silêncio diz que não, então passando a palavra para quem é de direito. Graça e paz. Deixa eu ligar aqui a câmera. Amém. A palavra foi muito abençoada, Paulinha, irmã Jairo e Aulitânia, né, que fizeram a primeira parte, a introdução. Foi uma bênção ver que tudo se conectou, né, todas as palavras tiveram um único objetivo, que é louvar a Deus e também nos fazer estar mais perto dele e aprender mais de Deus. Também essa fala de Joelson no final fechou, né, só fez complementar tudo que Paulinha trouxe para nós. E que a gente possa, né, a cada dia mais estar com esse intuito, que ter o zelo pela casa do nosso Deus. Né? E também lembrarmos que somos o templo do Senhor, né? Que nós somos a casa dele, né? Somos o templo espiritual. Então, que a gente também tenha zelo por nós mesmos, pela nossa vida, né? Pela nossa forma de nos portar, pela nossa conduta. Né? Como eu estava conversando aqui nos bastidores, desde estava falando, que nós somos exemplo, né? O tempo todo nós somos e observados. Então, que a gente tenha esse zelo também de dar bons testemunhos para aqueles que estão ao nosso redor. Então, que isso seja uma premissa importante em nossas vidas.
Amém? Vou passar para a irmã Jairo e a Auritânia para fazerem também esse fechamento, né? Já que eles fizeram a introdução, que eles possam encerrar esse momento, uma oração, eles quiserem também trazer algo nesse sentido. E podem ficar com a finalização. Desde já agradeço a todos pela participação. Foi uma bênção ter vocês conosco. Bom que a gente aprendemos, né? Porque quando a gente lê, a gente aprende, né? Que, como Paulinha falou, e Joelso, que realmente, quando a gente vai para a igreja para aprender, né? É como se fosse a gente receber um banquete, né? O pão de cada dia, né? A palavra de Deus fala que não é o pão em que nos alimentamos em casa, mas sim a palavra do Senhor. E hoje, né, eu assim me edifiquei muito, né, e abri muito mais os meus olhos, porque quando a gente é sozinho é bem diferente, mas quando a gente tem que dar exemplo dentro de casa, a gente tem algo mais ainda a aprender, né? E a dar exemplo, né? Porque assim, eu tenho meu filho, né, de 6 anos e ele é muito observador. Ele observa muito mesmo. E a Thalita, ela já tem 15 anos. A Thalita, ela já está numa fase já de se interessar, graças a Deus, uma menina assim que lê muito a palavra do Senhor, participa muito mesmo, e eu sempre estou conversando com ela. E é um exemplo assim que eu sempre tenho que estar pedindo a Deus, mesmo sabedoria, assim, para estar até no meu falar com meu esposo, eu tenho que estar falando com ele com calma e pedindo sabedoria ao modo que eu tenho que falar com ele, e até com meus filhos mesmo, porque assim, quando eles vão para a igreja, eles veem ali já a pregação. E é bem diferente, né? Eles veem a pregação ali e observam em nós, né? Ele observa em nós. E eu que fui criada no Evangelho, eu, Paulinha, Joelso, Gisele e os demais, eu não sei. A gente que foi criada no Evangelho, a gente sabe que realmente muitos se perderam, né? Por fofoca, por intriga, né? E a gente tem que saber também a perdoar o próximo, né? Eu estava conversando, por incrível que pareça, ontem eu estava falando até com ela sobre um caso que houve com a amiga dela e eu disse para ela, falei assim, filha, olha, quando a gente ofende alguém, às vezes a gente nem sabe que a gente ofendeu. Mas quando a gente ofende alguém, a gente tem que correr atrás. Corre atrás, pede perdão, entendeu? Vê o que foi que aconteceu. Porque às vezes a gente nem sabe que ofendeu, né? A gente nem sabe. E fica assim pra gente, né? Memorizar, a gente abrir nossas bocas, que nossos lábios venham a ser os lábios, né? Edificados pelo Senhor. E não de intriga, né? E que as pessoas também possam abrir os ouvidos para ouvir a palavra mais de Deus, né? Buscar mais a Deus e não ir para a igreja para procurar outras coisas inferiores ao que a gente vê ao nosso dia a dia. Né? Tem muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia e aquele momento que a gente busca a palavra de Deus, né? É aquele momento de estar ali na casa do Senhor. A gente vai lá para buscar o pão e não as outras coisas. Né? As outras coisas a gente faz, até mesmo qualquer hora a gente liga. Hoje, graças a Deus, tem celular, tem tudo, então a gente pode resolver. Né? Então fica aí, né, minha mensagem. Nesse momento agora eu vou orar, né, agradecer a Deus por grandiosas palavras, graças a Deus usada, né, por Paulinha, que não só me edificou, como edificou muitos irmãos, muitos casais hoje, né? E fica aí. Oremos. Santíssimo Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma reunião, Senhor, feita, Senhor, para ti.
para o nosso crescimento, Senhor, a nossa evolução, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor, nos amadurecer cada dia mais, abrir nossos olhos, Senhor, nossos ouvidos, ó Pai, para que venhamos crescer, dar exemplo, ó Deus, em nossos lares, ó Pai, não só para nossos filhos, Senhor, mas para nossos familiares também, Senhor. Porque esse é o momento, meu Deus. O Senhor sabe, Senhor, que tu estás à porta, Senhor. O Senhor está à porta. E falta pouquíssimo tempo, Senhor, para a sua chegada. Falta pouquíssimo tempo, Senhor, para o teu arrebatamento. E que o Senhor venha nos preparar, que venha usar, Senhor, a nós cada momento, Senhor, cada momento. Que venhamos usar o teu templo, Senhor, para a tua glorificação. Que venha usar, Senhor, o teu templo, meu Deus, para onde quer que viemos estar, Senhor. Que viemos levar a tua palavra, assim como o pastor Jorge falou. Somos discípulos teus, Senhor. Nos usa, nos capacita cada dia, Senhor, em tua presença. Eu que te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tá todo mundo calado. Paulinha? Amém, Jário. Eu tô falando com o Gisele aqui, rapaz, eu não sabia que a Auritânia falava assim não, viu, menina? Tá vendo tanto talento? É porque eu não vi o início, não. Eu não vi Jário falando. Eu tô aqui doido para ouvir Jário falando. Eu não vi o início. Rapaz, mas vocês estão de parabéns, viu? É uma felicidade, né? O ministério, ele cresce, né? É tão bom quando a gente vê novos talentos. Muito bem. A gente fica feliz, né? Que a igreja do show é repleta. Tá fechado, olha. Repleta de talentos. Tá aberto. Diogo. Diogo aqui na gatinha. Olá, Diogo. Olá, você. Oi, Diogo. Não, é. Diogo estava querendo fazer bateria aí, foi, Diogo? Esse Diogo é fácil. Ele disse que ele é gaiato e gostosura. Cadê o seu filhão, Auritânia? Tá lá em cima, mas tá ali, tá assistindo. É isso, deve estar grande, viu? Ah. E aí, seu Se Jair? eu tivesse aqui, estaria derrubando tudo. Oi? Se ele tivesse aqui, estaria derrubando tudo. Toda hora estaria chamando atenção. Eu quero para quieto, não. É assim que, às vezes, isso aqui também, rapaz. Ah, Diogo que vai fazer assim, a abertura de algum culto, é uma abertura do Diogo. Ele quer aprontar e aprontar e aprontar. E a gente tem que lidar com fazer, cantar, tocar e olhar Diogo. E é assim. Valeu, meus irmãos. Irmã Adriana, irmão Uriel. Peraí. Só... Irmão Joel, falou aí nesse instante aí, voz do locutor. Irmã Ana Paulinha. Fala, abençoado. Eita, família abençoada. Eita, glória. Todo mundo em viagem. Ô, gente, ó, eu tive a impressão, Paulinha não ficou parecendo a correspondente em Jerusalém, não? Não ficou, não? Não é, não? Mas eu fui em Jerusalém, Joelson, só que na minha Jerusalém. Ah, tá certo. Cadê Elisa, Joey? Cadê Gi e Elisa? Estão onde? Ah, também, estamos aqui. Sueli acabou de acordar. Elisa, a gente não dá para saber direito, né? Mas tá tudo bem, tá tudo em paz, graças a Deus. Tá pinotando aí, né? Na barriga. Isso Nasce quando? Acho que ele já foi agora, já. Ah, saiu, ele caiu. Previsto para início de janeiro. Não vai ter, neném. E Sussu tá aí pilotando também, né? Sussu tá bem, graças a Deus, tá aqui tranquila. Que bom. Tá bom, galerinha. Obrigada a vocês.
Boa noite. Deus abençoe. Amanhã na escola bíblica dominical. Quem pode ir? Boa noite para vocês, gente. Um abraço. Shalom. Tchau, tchau. Graças e paz a todos. Paulinha. Olha o distanciamento social aí, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Drica, beijos. Saudade, meu povo. Boa noite, Drica, Maduriel. Paulinha, valeu. Família. Abraço a todos. Ó, o Uriel. Uriel e a Adriana aí. Só para poder Graças e paz, saudade da gente estar pertinho das nossas pequenas reuniões. Espero que logo a gente possa estar juntinhos. Amém. Com fé em Deus. Amém, amém. Vamos orar para esse decreto cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fazer aquele culto, uma igreja cheia, lá em cima e embaixo. Amém. Saindo pela porta, é isso mesmo. Estou orando por isso, para esse decreto cair por terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, tchau. Boa noite, pai. Ana Paulinha. Ana Paulinha.